Semana após semana, The Last of Us tem mostrado que consegue ser fiel, ampliar e até melhorar certos aspectos da obra da qual se baseia. E eu sei, o game é uma obra-prima dentro da mídia da qual está inserido, né? Mas isso aqui é um comentário sobre a série, outra mídia, outra linguagem, que por acaso está contando a mesma história. Eu sou Alexandre, você está no Cine Alerta e vamos continuar nosso papo sobre The Last of Us. Os 3 episódios mais recentes de The Last of Us me deixaram na dúvida se eu deveria fazer esse vídeo agora ou deixar para comentar a série só no fim da temporada. Porque nesse ponto da história me parecia um pouco injusto fazer qualquer tipo de pergunta como a que provavelmente trouxe você para esse vídeo. A série é melhor que o jogo? Injusto com a série, porque com esse tipo de coisa eu me sinto contribuindo para uma comparação que não é nada saudável. Injusto com o game, uma vez que a série ainda não terminou e nos próximos 3 episódios ela pode desandar completamente, algo que eu duvido que pode acontecer, mas quem sabe, né? Mas esses 3 episódios recentes têm pontos que ajudam a traçar um comparativo mais equilibrado. Como eu falei, o game é uma obra-prima e eu seria maluco de negar isso. Mas uma série de TV tem outros artifícios à sua disposição e principalmente outras intenções ao contar uma história para o seu público, e The Last of Us, talvez, tenha compreendido melhor do que qualquer outra adaptação de game como usar isso a seu favor. Eu diria até que compreendeu melhor do que adaptação de qualquer coisa. Isso porque o Craig Mazin e o Neil Druckmann compreendem que, mesmo o jogo sendo focado em história, ele não pode ser completamente character-driven, ou seja, totalmente voltado para o desenvolvimento dos personagens. Mas que a história de The Last of Us exige isso quando adaptada para TV ou cinema, se fosse o caso. Se você já jogou The Last of Us, deve ter notado que nos episódios 4, 5 e 6, a série condensou bastante a ação contra os infectados, ou saqueadores humanos também, para jogar toda a atenção na jornada de seus protagonistas, porque assim consegue criar uma empatia maior entre o público e os personagens que estão ali em tela. O game não conseguiria ficar somente focado nisso. Ele precisa dar para o jogador a experiência de estar de fato jogando alguma coisa, tomando decisões, passando por apuros em situações que parecem ser impossíveis de serem solucionadas. Por outro lado, a série opta por mostrar coisas que o jogo prefere colocar na forma de exposição. Sabe aquela regrinha de filmes e séries do mostre, não conte? Pois é, no game a exposição serve para cortar caminho e não deixar o espectador se dispersar ali no meio de muita história. Já a adaptação não pode ficar o tempo todo fazendo os personagens contarem coisas que aconteceram. Principalmente porque são eventos que podem muito bem ser mostrados ali, né? E que podem servir como formas de novo, trazer mais peso para a trama e mais conexão com os personagens. E sobre a ação do confronto com os infectados ou com os humanos, a série usa com cuidado para não banalizar e nem para transformar tudo isso em desvio de atenção para o que realmente importa, que é a jornada do Joel e da Ellie. E esse momento da trama que a série está abordando é fundamental para a gente compreender essa jornada, porque é uma jornada de amadurecimento tanto para o Joel quanto para Ellie. O Joel é confrontado com as próprias limitações no 6º episódio, que ficam cada vez mais evidentes conforme ele mesmo percebe o quanto passou a se importar com a garota, enquanto a Ellie, que finalmente consegue ter momentos dignos de uma criança no 5º episódio, precisa lidar com mais uma perda, de forma brutal, com tudo o que acontece com Sam e o Henry, principalmente com Sam, né, que também é uma criança. Os arcos dos protagonistas aqui passam por diversas transformações, que fazem o Joel e a Ellie do começo do 4º episódio não serem os mesmos personagens no final do 6º. Algo mudou ali, da forma como o Joel vê a Ellie até a forma como Ellie passa a encarar o fim de qualquer traço do que poderia ter sido sua infância. É difícil fazer tudo isso num game e The Last of Us conseguiu fazer, mas a série amplia cada noção dessa jornada com elementos que fazem total sentido e ainda abrem a possibilidade para dar mais nuance para o desenvolvimento de seus personagens, mais peso para cada ação que vemos ali. A escolha de jogar uma sequência grande envolvendo os infectados para um momento específico do 5º episódio torna tudo ainda mais impactante, mostrando que a ação tem tanta importância quanto o drama dos personagens. E não pode surgir a qualquer instante como se fosse algo corriqueiro. Assim, eu me sinto confortável sim em dizer que The Last of Us, a série, melhora muita coisa do jogo. O que, sinceramente, não é só um elogio para a série, mas um elogio para o jogo também, já que a gente não acreditava que uma adaptação conseguiria chegar nesse ponto, né? A nossa expectativa dificilmente era de que algo do jogo pudesse ser melhorado. Porém, nem a série é melhor que o jogo, nem o jogo é melhor que a série, porque são duas coisas diferentes, duas mídias diferentes. E, novamente, intenções diferentes
para atrair a atenção do seu público. A desvantagem aqui, se é que a gente pode chamar disso, está apenas no que cada uma dessas mídias tem de forças que a outra não tem. O game tem a vantagem da interação. A TV ou o cinema, que seja, tem todo um arsenal de elementos próprios de storytelling, como por exemplo, a atuação. Entre ver o Joel e a Ellie fugindo de outros humanos e condensar isso para o episódio conseguir ter tempo de mostrar mais interação entre ambos, que não só são poderosas no texto, mas na interpretação dos atores, eu prefiro a segunda opção se o que eu estou acompanhando é uma série de TV. Na série temos espaço para situações mais singelas e minimalistas, como um olhar de determinado personagem ou a forma de entregar esse ou aquele diálogo. Enfim, cada um se sai bem, ou melhor, cada um se destaca dentro de seu próprio terreno. Se você já jogou The Last of Us, vai ter uma experiência muito mais completa com a série, com os caminhos que ela toma para ampliar a história e trazer uma nova luz sobre cada uma das subtramas mostradas ali. E se você está assistindo a série e ficou com vontade de jogar, você vai ter uma experiência incrível com um game fantástico, com uma história que você já está curtindo, mas poderá ter uma imersão muito maior com situações que a série opta por não mostrar e que o game vai fazer você jogar. Eu não consigo me lembrar de uma retroalimentação tão equilibrada entre material original e adaptação. Talvez os filmes do Senhor dos Anéis do Peter Jackson. E você, consegue se lembrar de uma adaptação tão boa nesse sentido? Fala aqui embaixo nos comentários e vamos continuar esse papo depois do vídeo. E se você chegou no canal agora, não deixe de conferir meu vídeo anterior sobre The Last of Us, em que eu falo sobre o terceiro episódio, ainda meu preferido por aqui. Valeu pela audiência e até a próxima.